Olá, meus amigos e olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel, como sempre. E aí, Milani, e aí, pessoal? E também hoje nosso convidado especial para assuntos de basquetebol e NBA, Matheus Ferri. Como é que tá, Ferri? E aí, galera, beleza? Pô, prazer estar de volta depois de vocês terem me abandonado no último preview de playoff. Mas não vou guardar mágoas e vamos falar aí da próxima temporada. O importante é a fraternidade. Bora. Vamos falar então sobre a temporada 22-23 da NBA, né? Dar uma repassadinha aí em tudo que aconteceu nessa off-season, né? Ou pelo menos as coisas mais importantes, porque foi uma off-season muito movimentada e também dar um panoramazinho geral do que esperar para a próxima temporada, que começa na terça-feira, é isso? Terça-feira que vem? Dia 18. Dia 18 de outubro. O Opening Night é quem mesmo? É o Golden State e o Lakers, né? E o Celtics, eu acho... Contra o Bulls? Não, contra o Bucks. Contra o Bucks, é isso? Não, Celtics, 76ers e Lakers e Golden State. Ok. É isso mesmo, então. Aqui no Brasil, a transmissão é dividida, né? ESPN, Sport TV, o Esporte Interativo, o antigo Esporte Interativo transmite alguma coisinha, né? Transmite alguns jogos. Mas eu acho que a partir da próxima temporada vai ser só a ESPN, não é? Eu vi um papo assim. Eu vi que a TNT Sports, né, comprou um pacote maior, só que eu acho que o Sport TV que não vai mais transmitir. A Amazon comprou algumas coisas para transmitir a NBA também. Ah, pode crer. Porque também tem a parceria que a Amazon faz com os streamers da Twitch, né? Então eles também transmitem alguns jogos por lá. O Gaules fez um tempo. Eu acho que eles vão tentar fazer isso com mais streamers também. Sim, igual eles fazem com a Copa do Brasil, por exemplo, né? Isso. Acho que virou febre, porque eles também fizeram isso com o Carioca também, né? O Casemiro chegou a transmitir alguns jogos. Sim, o Casa transmitiu o Carioca. Enfim. Beleza. Falando então de um pouquinho de pré-temporada, terminou a temporada 21-22, o Brooklyn Nets tinha uma expectativa muito alta que, para variar, não se concretizou por 1,5 bilhão de motivos. Alguns deles o Kyrie Irving pode explicar melhor. Mas depois disso teve um boato aí que o Kevin Durant queria sair, ele brigou para sair, chegou no dono, falou que ia sair, e o dono lembrou dele que ele assinou um contrato por bastante tempo e falou que não ia sair, né, Ferri? Então, o Kevin Durant fez exatamente o que o Elon Musk faz no Twitter, direto com a questão do mercado e tudo mais, porque ele deu uma declaração, ele tem ainda, né, 4 anos de contrato, e ele deu uma declaração falando que não estava satisfeito, que pediu para ser trocado, né? E aí, automaticamente, todos os times da liga ficaram interessados, né? Todas as trocas pararam, nenhum time que tinha um pacote bom para oferecer fez negociações, tudo esperando para ver o que o Kevin Durant ia decidir, para ver se tinha alguma chance de pegar essa estrela pro time, se tinha chance de entrar como um terceiro time na troca e acabar sobrando alguma coisa interessante. Então o mercado da NBA ficou travado por coisa de acho que um mês mais ou menos, até toda essa novela se decidir, onde não acontecia absolutamente nada. A situação análoga que aconteceu ao mesmo tempo, assim, que foi o Donovan Mitchell, que também estava querendo ser trocado, demorou muito para conseguir ser de fato, porque os times estavam de olho no Kevin Durant. Os times que tinham um pacote para oferecer para o Donovan Mitchell estavam tentando persuadir o Kevin Durant e ver, vem para cá, não sei o quê. Só que, né, 4 anos de contrato, não é simples assim, né, do Nets ceder uma estrela dessa, né? E também o que o Nets estava pedindo era um valor muito alto também, né? Chegaram a cogitar uma troca com o Celtics, que eu acho que chegou mais próximo disso, né? A equipe chegou mais próximo de tentar fazer a troca, oferecendo até o Jaylen Brown também no pacote, né? Mas eu acho que tudo essa treta começou com a questão do Curry, né? Do que o Nets queria fazer ou não com o Curry, se eles iam conseguir
despachar ele ou não, porque tinha até uns boatos de que, na verdade, era o KD que estava querendo que se livrassem do Kyrie Irving para ele poder continuar lá, e caso mantivessem ele queria sair, e tinha todo um rolo desse, né? E também a história com o Steve Nash, né? Porque eles não se dão bem, e justamente o Kyrie Irving, que pediu um técnico sem experiência quando eles chegaram em Brooklyn, para ele basicamente mandar no cara, e o cara não pôde peitar. E foi todo esse rolo, né? Não, o Irving é um... Cara, ele tem muito a ser estudado. Toda vez... Tem dois personagens que a gente sempre fala em todo episódio que fala do NBA, que é o Irving e o Westbrook, cara. Não tem como fugir desses dois. Eu queria não falar do Westbrook, mas vai ter que falar depois. Vai ter que falar mais tarde. Eles são os dois maiores criadores de caos da NBA. Exato. Os maiores criadores de conteúdo da história da NBA, que não tem Mas o Irving fez toda aquela polêmica para assinar a extensão contratual, deixou para assinar num dos últimos dias, né? Muita gente esperava que ele ia virar agente livre, e aí cogitaram, né? Ele ir pro Lakers e tudo mais. E até que finalmente ele decidiu ficar no Nets. E aí achei coisa de 3 dias depois de falar, não, beleza, o Nets manteve o Kyrie Irving e vai manter o time igual. Aí o Durant vem e pede a troca, sabe? É um time que só não faz sentido. E a gente nem tá falando do Ben Simmons lá, que é outra história à parte, né? A história dele por lá. Ele é outro cara que também chegou no ano passado naquela troca com o James Harden, né? Com o 76ers. Ele também teve o seu próprio imbróglio ali com o 76ers, que não queria treinar, que queria ser trocado. Aí falou que tava machucado, tinha uma dor lá, que não tinha fim essa dor. Era tipo a dor do Coutinho, quando eu tava no Liverpool. Nenhum médico consegue achar essa dor, mas o cara tem uma dor lá. Não consigo jogar, essa dor tá foda aqui, né? E o cara foi trocado. E nem pra um nem pra outro deu muito certo, né? Porque o Harden também não fez um bom fim de temporada com o 76ers, e também o coisa não engrenou até agora, né? O Ben Simmons. E eu acho que, tipo, ele pode ser o que pode virar a chave dessa equipe, né? Pra eles poderem, de certa forma, conseguirem atingir todo o potencial que eles tinham nas últimas temporadas. Eu acho que ele pode ser a peça que pode dar isso. Ou ele faz isso dar tudo certo, ou definitivamente vai enterrar o time e acabou. Porque por mais que a gente brinque bastante, assim, todo esse meme que virou Ben Simmons, mas, cara, ele é um puta de um jogador de basquete, assim, com uma idade super baixa, com muita carreira pela frente, um dos melhores defensores da liga disparado, um dos melhores criadores de jogada da liga. Então ele tem capacidade, já mostrou ter capacidade de ser um dos melhores jogadores, né? Mas vamos ver se ele consegue se reencontrar na carreira, né? Por causa depois de todo aquele trauma que foi nos playoffs pelos 76ers. Mas voltando na história do Kevin Durant, eu acho muito interessante essa discussão que tem bastante na NBA entre o poder do jogador e o poder dos times, assim. Então vive sempre nesse debate de tipo, os jogadores precisam ter mais poder de escolher onde eles querem jogar. E aí a gente tem os inúmeros exemplos como o Kawhi Leonard, que é o rei do cara de fazer contratos pequenos para poder sempre estar escolhendo onde ele quer jogar. E isso torna o time completamente refém, né? Você pega uma super estrela dessa e o cara pede uma troca, é difícil você não atender, né? O cara simplesmente não vai jogar, não tem uma influência muito grande na mídia, então é complicado. E ter sido solucionado esse problema com o Kevin Durant ficando, né, no Nets, mostra que ainda tem, sim, um pouco de poder por parte do time de conseguir manter esses jogadores, né? Então é uma balança bem interessante, assim, de se analisar. Se nos primeiros 15, 20 jogos o Nets perder uns 80%, cai o Steve Nash? Eu acho que cai. Eu acho que cai porque ele é um técnico que não tem muita bagagem, né? Como a gente falou, é o terceiro ano dele, né? Agora, essa equipe do Brooklyn Nets foi a primeira que ele pegou. E, cara, não é uma tarefa fácil, né? Mexer com estrelas do nível que ele mexe, né? E não é só que são super estrelas, são super estrelas das mais malucas possível. O Kevin Durant é maluco, o Kyrie Irving é maluco e o Ben Simmons é maluco, sabe?
Então É o hospício. é muito complicado, cara. É muito complicado. Para além do talento, você ter um vestiário difícil desse de gerir para um cara que não tem experiência é um pesadelo, né, É uma cara? puxa, né? Em tese era pra ser um pouco mais fácil porque ele tem a bagagem de ser um superstar como jogador, né? Então ele é um cara que Sim, Ser deveria. um dos maiores. Então ele deveria ter um pouco mais de respeito por parte dos caras que ele tá comandando, mas eu acho que nem o Ferri falou, são os caras de um nível de loucura tão grande que eles não respeitam ninguém e só a cabeça deles consegue entender essas atitudes deles. Então é bem abstrato, né? Mas assim, com tudo isso sendo dito, o Nets ainda é um dos favoritos pro título igual, porque é muito talento. Pode dar tudo errado, pode o vestiário estar uma porcaria, que se esse pessoal entrar em quadra para jogar, ainda vai ser um dos melhores times da NBA. Sim. É muito talento. Fechou já esse tema aqui? Vamos passar pro próximo? Isso. Bora. Vamos falar um pouco também do caso que teve em Phoenix, né? Com o dono do Phoenix Suns, o Robert Sarver. Ele, na verdade, ele teve umas alegações de abuso sexual, linguagem racista também, e umas formas de... uma conduta antidesportiva também dentro do Phoenix Suns. E inicialmente ele tinha sido suspenso por 1 ano e uma multa de 10 milhões, mas por conta de toda a pressão e tal, outras estrelas da liga também não gostaram, e ele acabou depois colocando o time à venda, né? O Phoenix Suns e outro time de Phoenix, que é o Mercury, né? Que é o time da WNBA. E conta um pouco também dessa história aí, o que foi esse rolo, o impacto que teve isso, o que pode ter esse impacto também para o Phoenix Suns, que é um dos favoritos da liga também, né? Que foi finalista alguns anos atrás, tem umas principais estrelas do mundo também, né? Fala um pouco dela também. Então, já tem muitos anos que a NBA estava recebendo denúncias, né, de ex-funcionários a respeito do comportamento do dono, né, que era completamente misógino, né, homofóbico. Cara, uma pessoa assim terrível. E o legal da NBA, que é uma coisa que ela está tentando pregar nas últimas décadas já, é realmente dar muita importância para ela se aparentar ser uma liga que preserva a igualdade, que preserva, né, que os donos sejam corretos e tudo mais. Então, de fato, foi feita uma investigação financiada pela NBA para, bom, vamos lá, tem denúncia, então vamos a fundo nessa história aí, vamos ver como é que está funcionando, se é verdade, se tem consistência. E tudo se comprovou, todas as denúncias comprovaram, descobriram coisas ainda piores. Só que o problema disso tudo, né, é que gerou uma certa questão, foi a multa que teve em cima dele, né, que se eu não me engano foi de 10 milhões de dólares e suspensão de 1 ano, né, do ambiente ali do Phoenix Suns e de participação, né, em qualquer decisão da equipe. O que, para os jogadores, né, para a visão assim, da NBA como um todo, foi algo muito fraco, né, uma punição muito fraca para a severidade que estava sendo discutidas as coisas. Se a gente não for muito atrás, né, aconteceu algo similar com os Los Angeles Clippers, acho que em 2014, por aí, que também acabaram pegando, né, um telefonema do dono, né, com bastante termo racista. O dono ele foi punido, expulso da NBA, né? Ele não poderia ser mais um franqueado, né? Então foi uma punição muito mais severa. E agora, poucos anos depois, né? 10 anos depois, na pior das hipóteses, a punição foi bem baixa, cara. O cara é bilionário, né? 10 milhões para ele, assim, não é absolutamente nada. É um troco. E aí a pressão social para vender a franquia, que era inevitável, ele acabou vendendo tanto o time de basquete masculino quanto feminino, né? Ele era dono dos dois. E o que acontece é que, assim, se a gente for olhar da maneira mais justa possível, ele só ficou mais rico, né? No final dessa história. Então é uma coisa bem frustrante, assim, de se analisar. Mas isso é a parte mais social, né, da história, né? Falando em termos de basquete, né, como isso afeta o Phoenix Suns, cara, é bem complicado, porque teve o Media Day, né, que é o momento que os jogadores se reapresentam, tem um monte de perguntas
dos jornalistas e tal, e costuma ser um clima mais festivo, só que foi bem no momento que estava tendo tudo isso, e, cara, o clima foi bem pesado, e veio numa hora muito ruim pro Suns, porque, cara, eles tiveram a derrota, acho que uma das mais traumáticas que eu já vi no basquete na temporada passada, no jogo 7 contra os Mavericks, que, assim, foi... Eles derreteram, porque é normal, pô, jogo 7 é difícil, é normal perder, mas eles perderam de um jeito humilhante, assim, eles derreteram naquele jogo. E é um time que tem data de validade, o Chris Paul, que é um dos cérebros do time que faz tudo funcionar, não é novo, parece que toda vez a gente tá falando isso aqui, que uma hora o Chris Paul não vai conseguir mais jogar tão bem, mas realmente, alguma hora ele não vai conseguir jogar tão bem. E isso é complicado, porque no momento que precisava ter um pouco de calma e falar, não, beleza, a gente consegue tentar de novo, tá toda essa confusão. Teve a confusão do DeAndre Ayton também, que é o pivô do Suns, que queria uma extensão contratual, o Suns não deu, ele assinou com o Pacers, só que aí como ele era agente restrito, o Suns foi lá e cobriu, então ele manteve no Suns, só que ele tá insatisfeito lá, então, cara... O time tá uma bomba, assim, tudo para explodir, tudo. E como a franquia tá à venda, o que acontece muito na NBA é que quando tem a compra de um dono, geralmente o dono quer, dar uma reformulada em tudo, ele quer colocar a cara dele na franquia. Então, assim, tem tudo para esse time desmontar e já era, assim, sabe? Tipo... E, na minha opinião, o Suns, ele desmonta essa temporada, cara, e volta a ser o Suns que foi as últimas décadas de pura tristeza, sabe? Esse caso do Suns, principalmente os casos do dono, me lembram o caso do Dan Snyder, do antigo Washington Redskins, hoje Commanders, o nome? O nome novo é uma merda também, tá de... Enfim, mas me lembra muito o caso dele. Só que no caso dele, a NFL acho que não deu multa, deu uma multa irrisória também. Só que não tirou ele, ninguém forçou ele a vender. E ele é hoje um dos piores donos da NFL. Ele é um cara que ninguém no meio da NFL entende como que ele ainda pode ter o direito de ter uma franquia, sobretudo a segunda franquia mais valiosa, né, da liga. Esse impacto que você falou do Suns, de perder, de desmontar o time, você acha que se o time começar mal, isso acontece até a trade deadline, ou vai para o fim da temporada, a chance disso acontecer já durante a temporada é menor? Então, eu acredito que, assim, tem alguns jogadores que eu não vejo saindo tão facilmente, até por uma questão de ser complicado mesmo, uma troca envolvendo. Tipo o Chris Paul, que tem um salário muito alto, é velho. O Devin Booker, que é valioso demais para conseguir uma troca à altura dele, porque ele é muito novo. Ele renovou esse ano, não foi? O Supermax? Renovou. Acho que foi na temporada passada, mas ele renovou por 5 anos, é o máximo que dá, né? Tempo. E... a única pessoa que eu vejo, assim, saindo, que seria o primeiro pivô do time, assim, pivô literalmente, porque ele é pivô, é o próprio DeAndre Ayton, que ele só pode ser trocado a partir de janeiro, né? Mas se ele continuar insatisfeito, assim, do jeito que ele tá, porque, cara, o que aconteceu naquele 7º jogo foi muito esquisito, porque tiraram ele com 15 minutos de jogo, ele saiu insatisfeito, foi direto pro vestiário, não falou com o técnico, né, o Monty Williams. Aí perguntaram pra ele no Media Day, tipo, vocês conversaram depois do jogo, né? Vocês fizeram as pazes? E o Daniel Anderson falou, não, a gente não conversou desde então. Então, assim, tipo, isso já tem meses que teve aquele jogo. Clima pesado. Não, o clima tá... não, tá maravilhoso. Tá levinho. Mas eu realmente acredito que se o time não engrenar, vai ter uma reformulação assim de talvez trocar técnico. Se comprar um dono novo, então comprar um dono novo. Se um dono comprar a franquia, né? Entrar um dono novo assumindo no meio da temporada. Cara, aí, assim, eu acho que a chance é muito alta, mas muito alta. A derrota do Suns pesa mais porque o time foi em casa, né, cara? Tipo, na frente, e o ginásio tava gelado no meio do terceiro quarto, assim, o ginásio já percebeu, assim, que não ia dar certo, né?
Os caras não iam E recuperar, não é como se assim. o Mavericks estivesse jogando demais, assim. É um bom time, mas o Mavericks não tem tanto talento, assim, pra bater de frente com o que, em tese, deveria ser o Suns, né? Que era o franco favorito ali. Sim. Então, ficou esquisito, é que meu Ferro falou. É um negócio que ficou mal contado essa história. E talvez o impacto que teve desde aquilo lá pode ser muito maior para a sequência da temporada e das próximas temporadas também, né? E foi um time que não se reforçou muito, né? Ele pegou alguns jogadores para compor elenco ali na rotação, mas ninguém no time principal. E tem um jogador que já é certeza que vai sair, que é um jogador importante, principalmente nos playoffs, que é o Jay Crowder, né? Sim. Que ele é um bom 3&D, ele participa de... Ele, no Miami Heat, antes dele ir pro Phoenix Suns, também teve um papel muito importante. E ele já pediu para ser trocado, tanto que ele nem foi para os training camps, nem tá jogando a pré-temporada pelo Suns, até encontrar um parceiro aí para troca. Então, não sei, para mim tem muitos sinais que tá desmoronando assim o Phoenix Suns, esse negócio de tipo, chegou na final da NBA em um ano, no último ano perde na semifinal para um time muito novo ainda do Mavs, que tem o Doncic, que é um gênio da bola, só que não dá. O Phoenix Suns era um time muito mais completo, era para ter engolido o Mavs naquele jogo 7 jogando em casa. Então, eu não sei se eles vão conseguir superar todas essas dificuldades ao longo da temporada. Vamos ver, vamos ficar de olho aí, já que o Suns, querendo ou não, ainda é um dos principais contenders da Conferência Oeste, né? Oeste. Vamos continuar no assunto escândalo. Eu pulei um tópico aqui, Brinjal. Depois você puxa ele de novo, continuando no escândalo com conteúdos adultos. O técnico do Celtics. Aproveitar aqui o clima tá sequência, bom ali. O tá ótimo, linha direta torando aqui no programa de... Me ajuda aí, ó. O técnico do Celtics, o Ime Udoka, ele ia começar, né, a temporada, ele estreou a temporada passada pelo Celtics e foi suspenso por uma temporada porque o que foi considerado por violações das políticas do time, né? Ele manteve relacionamento com uma mulher do staff, né, do Celtics, e a princípio parecia que tudo era consensual entre os dois, mas depois ela acusou ele de fazer comentários não desejados sobre ela. A informação é do Charania, né, que é um dos principais insiders da NBA. E, de repente, assim, as coisas estouram numa velocidade muito estranha na NBA, porque é uma história que eu lembro dessa quando estourou, que, assim, a galera não sabia o que estava acontecendo, só soltaram assim, o Celtic suspendeu o técnico por conduta imprópria, alguma coisa assim, e aí foi começando a vazar uma pecinha de informação aqui, outra coisa ali, imaginaram muitas coisas, e no final o que se sabe até agora é isso, né? O Celtics é o atual vice-campeão, e isso chega como no elenco, né? Isso chega como também na hora ali do começo da temporada, porque assim, já se sabe que o técnico para essa temporada, eu acabei de ler o nome dele aqui, vai ser o Joe Mazzulla, o assistente dele. Como que é eu acho que é a mesma questão ali do Jazz, só que o foda é que o técnico ele é muito mais próximo do jogador do que o presidente, né? Então como é que cai isso no vestiário do Celtics? Então, até comentando sobre o que você falou, né, de que em primeiro lugar saiu uma notícia só tipo, a gente tá afastando o técnico aqui do Celtics, né, e ficou um monte de burbúrio do que aconteceu, só que também depois teve muita discussão, né, de tipo, até onde o jornalismo poderia entrar, porque é uma coisa muito pessoal, né, você tá expondo ali a vida, a família do técnico, né, a tudo isso, né. Só que teve tanta
era tão aberto que, tipo, poxa, eu não sei se o cara, sei lá, xingou alguém ou deu um tiro numa pessoa. Não sei o que fez ele. O que estão suspendendo ele por quê? E do jeito que estavam rolando outras informações, né? Que a gente falou do caso do dono do Jazz e tudo mais, e outras coisas rolando pela liga, cara, a variedade de coisas que poderiam ter acontecido era muito grande. Sim. Exato, exatamente. Só que, cara, não poderia ter vindo em pior momento pro Celtics. Eu tenho muita dó do Celtics, porque ele tá sendo um time que tem muita essa oscilação de, tipo, chega um ano muito longe, aí 2 anos ele parece que dá um passo para trás. Aconteceu isso na temporada da bolha, eles chegaram na final de conferência, e aí no ano seguinte perderam, acho que na primeira rodada, se eu não me engano. E aí agora, de novo, chegaram na final da NBA, quase lá. Só que agora, perdeu um técnico na fase já próximo da temporada, onde a maioria dos técnicos já tinham sido definidos. Se eu não me engano, o principal assistente do Celtics tinha saído um pouco tempo antes para ir para outro time, que seria o que iria assumir, né, o time, no caso. Então, e trouxe um jogador muito importante para compor o elenco, sem perder nenhuma peça de relevância, que é o Malcolm Brogdon, que eu gosto muito dele, é um armador fantástico, sendo que era uma posição que o Celtics tinha uma carência enorme, né? Não tinha ninguém para armar aquele jogo, era a pior deficiência deles. E agora perdeu o técnico, parecendo que estava tudo certo para eles engrenarem uma campanha excelente, um bom desempenho nos playoffs, um time bem construído. Cara, muito triste, cara. Muito triste. Os caras têm que se benzer, porque sempre quando parece que os caras estão a um passo de finalmente ser um contender, de brigar realmente por título, eles falou, dá alguma merda, eles dão 2 passos para trás. Eu acho que desde a época que eles assinaram com o Curry, ficou esse negócio, tipo, não, agora vai. Não, agora a gente tem o time certo, não, agora fudeu, vamos pra frente. Dá alguma merda, alguém se lesiona, tem alguma briga interna, dá algum problema que sempre quebra a química ali do elenco. E até a pior coisa que estava acontecendo, que acho que é uma das coisas mais difíceis de se arrumar numa franquia, que é a briga de ego. Sim. Que teve toda a polêmica na temporada passada, que o Marcus Smart veio a público falar que o Jason Tatum não passa bola, que o Jaylen Brown quer fazer tudo sozinho, não sei o quê. Isso depois que ele veio a público, eles se resolveram, ajeitou todo esse vestiário, o técnico foi muito importante por causa disso, e parece que foi resolvida essa briga de ego, que é uma das coisas mais difíceis de conseguir ajeitar numa franquia que tem estrelas como o Jaylen Brown e o Jason Tatum. E aí, só faltava repetir o negócio, pegar uma nova final de NBA, que, cara, é muito triste, é muito frustrante, assim. Se eu jogo no Celtics, eu pediria troca, cara, eu abandonaria já. Cara, não dá, muito triste. Mas é aquele negócio também, né, tipo, por mais que você fica nessa dúvida de que, será que agora finalmente a gente vai conseguir arrumar esses problemas? Tem muito talento ali, né, é um pouco frustrante, que nem você falou. Porque o tanto de talento e jovem ainda, né? Porque querendo ou não, o Tatum, o Jaylen Brown, esses caras são jovens, eles têm potencial para jogar 10 anos ainda na NBA. E como esse core tá faz muito tempo junto no Celtics, em tese é uma das coisas mais difíceis de conseguir também na NBA, né? Não só controlar o ego, mas conseguir fazer um core bom e jovem, que você consegue planejar o futuro, não. A gente vai pegar mais umas peças ou outra ali, pegar um veterano aqui ou ali, fazer uma troca boa para juntar o elenco e finalmente ganhar. E o time parecia que iria de vez, né, conquistar isso, mas agora de novo com essa quebra do técnico, sabe-se lá se isso também não vai criar outro racha no elenco, se alguém não vai ficar mais puto, o que vai acontecer, se o técnico vai voltar na próxima temporada, às vezes, vamos descobrir mais dessa história e vai dar mais merda ainda. Vai saber o que tá acontecendo. Não, e mesmo que não descubra mais nada, como que vai funcionar isso? O técnico fica 1 ano fora do elenco, aí um assistente tá dando um trabalho, e se esse assistente tem um bom desempenho, consegue levar o time longe de novo, como é que volta o técnico, assume depois de 1 ano, sabe? Cara, é uma ele volta, você tem como pensar, o ponto de vista esportivo e o ponto de vista moral mesmo, né?
Exato. O jogador, às vezes o jogador fala assim, mano, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, às vezes um conflito de personalidade do jogador com o técnico que se desenvolve durante todo esse tempo é uma questão muito peculiar mesmo. Até porque antes de sair essas notícias porque no começo estavam sendo divulgado que tinha sido tudo consensual, né? Sim. E aí tava muito de tipo, putz, cara, mas eu sei que é uma política interna da franquia, só que, cara, a gente vai perder o técnico, isso vai dar um prejuízo muito grande pra gente lá pra frente, né? Como que os jogadores iam reagir a isso, né? Eles iam reagir no sentido de, pô, a gente tá com você, técnico, não sei o quê, tá tudo certo, a culpa não foi sua, ou agora vai reagir no sentido tipo, não, esse cara não vai mais treinar a gente, acabou. Só que esse cara, ele foi suspenso, mas ele tá sob contrato. O que faz com o contrato dele? Então, cara, é uma situação muito esquisita, muito esquisita. É um rolo que a gente precisa meio que saber o que vai descobrir nas próximas temporadas, né? Acho que ao fim da temporada a gente consegue entender melhor o que vai virar o Celtics, né? Mas continuando nos caras malucos da NBA, agora a gente vai para outro maluco que é o Draymond Green. O Draymond Green, gosto muito. Passada, o 4 vezes campeão da NBA, vencedor do melhor defensor do ano, deu um soco no companheiro de equipe, Jordan Poole. Não foi um soco, cara. Não foi um soco. Não, velho. O que foi aquilo, velho? Cara, no MMA não chama de Superman Punch, um negócio assim. Cara, aquilo ali dá charge, tipo, dá criminal charge. Dá uma cadeia foda. E o engraçado é que, parecido com o que a gente estava falando das notícias, saiu a notícia e não tinha o vídeo vazado, né? O TMZ vazou uns dias depois. Aí, quando saiu a notícia, né, que tinha tido uma briga no vestiário e tal, entre o Jordan Poole e o Draymond Green, muitos jogadores vieram a público e falaram, não, gente, normal, pô, a gente tá sempre junto, é normal ter briga, ter discussão, não sei o que. Acontece, não, vocês estão fazendo todo um fuzuê à toa. Aí, cara, quando saiu o vídeo, cara, um monte de jogador também veio falar, cara, acho que depois dessa daí não tem clima, não. Não tem clima nesse vestiário aí, não, cara. Eu recomendo que as pessoas vejam o vídeo, procurem o vídeo nas redes sociais, é fácil de achar, recomendo que vejam o vídeo, porque é de uma bizarrice sem tamanho. E o Draymond Green parece que tá virando um negócio recorrente nele, né? É um cara que estoura fácil demais, ele já teve a briga com o KD quando tava lá, e tem até boatos também, né, que esse vai ser o último ano dele com o Warriors, ele não vai continuar lá, ele ficou até incomodado com a renovação que o Warriors deu pro Wiggins e para mais alguém, eu não lembro agora quem mais que renovou, mas um desses jovens aí também acabaram renovando, e ele ficou incomodado que não foram primeiro tentar renovar com ele, sim com esses caras, todo um conflito interno ali. E de novo, como essa questão vai impactar o interno do elenco e da temporada do Warriors? Então, porque ambos os jogadores envolvidos, os dois estão em fase de extensão contratual, né? Tanto o Green quanto o Jordan Poole. E então isso significa que eles estão no último ano de contrato, né? E ano que vem, que nem você disse, a gente pode ver o Green em outro time, o que seria, pra mim, uma das coisas mais esquisitas do mundo, né? O Green, o Curry e o Klay Thompson não dá pra sair do Warriors, cara. Esse núcleo tem que morrer abraçado, cara. Não tem jeito. Juntos, três. Mas, cara, foi um baita de um soco, cara. Foi um absurdo. E acho que o Damian Lillard veio twittar falando, porque assim, ó, pra quem não viu o vídeo, falando de esquisitos, né? Mais um, né? O Damian Lillard, né? Pra quem não viu o vídeo, o Jordan Poole, ele meio que dá um empurrão, né? No Green primeiro, só pra dar uma afastada assim. E aí ele vai pra trás. E aí que o Green vai dar um socão nele, né? E o Damian Lillard falou que quem dá um empurrão desse tem que estar preparado pra levar uma porrada, cara. Esses caras mano. Que isso, velho? O Damian Lillard tá cavando a vaguinha dele no Warriors? Ou ele tá querendo trazer o Draymond Green pra Portland? É uma coisa ou outra, né? Não sei, cara. Mas... Não tem justificativa.
Mas a discussão que tá tendo agora é só a questão da punição do Draymond Green, né? Que também foi outra coisa completamente superficial, né? Ele ficou alguns dias sem poder frequentar. Não sei nem se teve que pagar multa. Parece que eu vi em algum lugar que ele não teve que pagar nada. Então, já tá tudo certo. Ele vai estrear a temporada lá na terça-feira normal. Só que os boatos é que o clima entre ele e o Jordan Poole não foram resolvidos, né? Não foi uma coisa que foi apaziguada internamente. Então, não sei como vai ser o clima, assim. Só que o Warriors é famoso por ter um vestiário bem forte, né? O próprio técnico Steve Kerr, ele tem uma mentalidade, assim, de no intervalo, né? Nos half times, todo mundo pode dar opinião do que pode ser feito no final do jogo, né? O que eles acham que dá para melhorar. Então é um clima bem inclusivo, né? Só que como o Poole e o Green vão se suportar ao longo dessa temporada se ninguém for trocado, não tenho a menor ideia, cara. E o Steve Kerr até falou numa entrevista esses dias que essa é a maior crise que ele já enfrentou no Warriors desde que ele chegou lá. Então eu acho que isso dá pra ter uma noção de que o negócio realmente tá pesado ali. O Steve Kerr que é um cara super sereno, gente boa pra caramba, assim, parece ser bem de grupo, que nem você falou. Se ele chegou a falar isso é porque tá um clima bem pesado mesmo. E é um pouco preocupante pro futuro da temporada, né? E o que mais me surpreende desse vídeo é como que tem tanta gente da comissão técnica e ninguém foi lá separar os caras, né? Tipo. Deixa eles se fuderem. Na defesa dos caras, eu também não sei se eu me enfiaria no meio da frente, na frente do Draymond Green louco de raiva. Tomar um socão no Draymond Green também. Louco, velho. Ali, 60 anos nas costas, tomar um murro do cara. O cara tá derrubando um jogador ativo da NBA, né? Tipo, na porrada, você imagina o que perfeita colocação. Agora eu repensei completamente o que eu falei. Mas é o que você falou, a questão do vestiário do Warriors ser bem forte, né? Acho que ajuda a constância que eles têm entre comissão técnica, não mudar tanto o core, né? O Brinjel tinha falado do core do Celtics, né? De juntar um core novo que pode se desenvolver e ser campeão junto, e é o que o Warriors conseguiu, né? Com técnico, com elenco. Então acho que isso ajuda na hora que surgem pequenos problemas, pequenos percalços. Esse é um percalço um pouquinho maior, né? Tipo, é um caso... É que a gente falou, tipo, é um caso de polícia mesmo, tipo, é uma agressão, caso de polícia. E aí, sei lá, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu já sinto algumas temporadas do Draymond Green meio que perdendo espaço dentro de quadra. Ele não vinha sendo tão efetivo como ele costumava ser há alguns anos atrás. Então, não sei qual o papel que ele vai ter essa temporada, se isso vai ser repensado, se isso não vai ser repensado, é uma coisa que a gente vai acabar descobrindo durante a temporada do Golden State. E querendo ou não, o Green ele tem uma liderança muito forte no Golden State, né? Porque por mais que a cara da franquia é o Curry disparado, o Curry ele não tem essa personalidade de ser o líder do time, de impor, de discutir e tal. Então ele é uma figura muito importante pro sucesso do Golden State ao longo dos anos, né? Então realmente perder essa peça e não substituir por alguém que assuma toda essa responsabilidade que o Green tem, porque além dele ser cara, ele é um bom defensor, ele é um ótimo passador, ele é o cara que mais tem assistências pro Curry em toda a carreira assim, do Curry. E então esse entrosamento que os dois têm é uma coisa realmente bem assustadora mesmo. E eu não sei o que vai ser. Se o Green acabar saindo mesmo, nossa, vai ser um choque assim pro Golden State, vai ser uma mudança que a gente não via há muito tempo, porque desde que o Golden State está brigando no topo do Oeste, é esse trio que tá carregando a franquia nas costas, né? O Klay Thompson, o Curry e o Draymond Green, né? E ele também é aquele cara que faz o trabalho sujo também, né? Ele é um cara importante nesse sentido também. É mais ou menos mal comparando com o Dennis Rodman fazia com o Bulls, né? O cara que era chato ali na defesa. Que é o cara que incomodava, fazia um trash talk ali, era bem físico. Por mais que ele não é o rei das habilidades ali, muita técnica, mas ele contribui de outras formas, né? Isso, exatamente.
Passando agora para o próximo tópico, o Utah Jazz, né? O Utah Jazz que desmoronou nessa intertemporada. 2 temporadas atrás eles tinham o melhor recorde da NBA, né? Um time muito promissor, cheio de jogador novo, jogador bom. E de repente o time sofreu nos playoffs nas últimas 2 temporadas, né? Ficou um pouquinho aquém das expectativas. E o Danny Ainge, que é o presidente do time, resolveu meter um rebuild, resolveu apertou lá o botão para trocar tudo, mandou o Rudy Gobert para Minnesota, mandou o Donovan Mitchell para Cleveland, catou o time e falou assim, ó galera, valeu, não deu certo, nós vamos tentar algo novo. Mas eu fiquei com a impressão de que acho que ainda dava para insistir. Acho que era mais a minha impressão é que era mais fácil você focar mais uma temporada, talvez, em tentar armar melhor o time, né? Montar um time um pouquinho melhor do que simplesmente apertar o botão, limpar tudo e começar do zero, que vai demorar e pode demorar mais umas 3 temporadas até o time atingir o nível de novo, principalmente numa conferência tão competitiva como eles estão, né? Eu acho que esse imediatismo que tem nos times que estão próximos de ter uma vitória assim a nível de título é muito esquisita, porque os times muitas vezes se sujeitam a ficar 5 anos em reconstrução, 6, 7 anos em reconstrução, e quando finalmente está lá lutando pelo topo assim da conferência, vinha o imediatismo da torcida muito grande, que tipo, não, a gente tem que ganhar e tem que ser agora, se não for agora já era e não sei o quê. E é muito o que aconteceu com esse time do Utah, né, que estava ao longo dos anos melhorando de pouco em pouco, né, o Donovan Mitchell e o Rudy Gobert sendo os principais estrelas, chegou a ser a melhor campanha do Oeste há 2 temporadas atrás e não fez um bom desempenho nos playoffs. Aí não fez um bom desempenho nos playoffs dessa temporada também, e simplesmente decidiram abandonar tudo e recomeçar. Eu entendo um pouco, porque era um time em questão salarial bem comprometido, o salário do Rudy Gobert e do Donovan Mitchell não permitiam que eles melhorassem os pontos que eles precisavam, e a questão do relacionamento entre os dois acho que era o ponto principal, que eles não se davam bem, o Rudy Gobert ia direto da entrevista falando que o Donovan Mitchell não sabe defender, não sabe marcar. E então acho que o Utah se viu nessa situação, tipo, beleza, tô com 2 estrelas que não se dão bem, não consigo trazer ninguém novo, claramente a gente não tá conseguindo mais avançar, poderíamos tentar mais um ano, só que a cada ano que passa os times em teoria se fortalecem, né, e a gente tá ficando para trás, então vou tentar apostar tudo. E acho que isso talvez case um pouco com o que a gente vai discutir mais para frente, que é o draft do ano que vem, que muitas franquias estão vendo com olhos sedentos por esse próximo draft, e por uma chance de conseguir essa primeira escolha, né? Mas eu também acredito que dá para insistir um pouco mais. A gente vê times, o Knicks mesmo, que se recusa, parece, a fazer o rebuild com esse time medíocre lá, lutando por 10º lugar, 11º lugar, e não vai pra frente nunca. E o Utah, que tava há pouco tempo atrás, cara, sendo um dos times que atropelava os outros, já desistindo e recomeçando, né? Eu acho que o principal ponto, né, disso tudo foi que acho que o Gobert foi o primeiro que pediu a troca, antes do Mitchell, né? Sim. E acho que o Utah pensou e falou, tipo, não tem nenhum pacote que vai melhorar esse time quando eu perder o Rudy Gobert. Então, eu vou pro pacote que é 1 milhão de escolha de draft e encontro uma troca pro Mitchell também e vamos recomeçar esse negócio. Então, eu acho que foi um pouco disso. Eu acho que eles estavam num dilema parecido com o 76ers estavam alguns anos atrás, né? Ano passado, né? Com o Ben Simmons e o Embiid, que estavam os dois super estrelas, não se davam bem, o estilo de jogo deles parecia que não batia, não conseguiam fazer uma química ali. Internamente também parecia que eles não se gostavam muito bem. Só acho que a diferença que os dois fizeram é que
o 76ers preferiu apostar, não, o Embiid vai ser o nosso cara, vamos tentar se livrar aqui do Ben Simmons e tentar continuar o negócio, tanto que trouxe o Harden, mesmo o Harden não sendo mais aquele Harden. Mas o Jazz, eu acho que o que foi com eles, né, é que eles não conseguiam enxergar futuro com nenhum dos dois caras. Mesmo focando em um ou outro, eu acho que eles não conseguiam ver um futuro deles como o franchise player ali. Por mais que tem muito talento e é muito óbvio disso, mas eu acho que eles não conseguiam enxergar isso, a gestão da equipe não conseguia enxergar isso. Eu não sei se trouxesse um técnico mais experiente, conseguiria acabar com esse trauma do playoff que eles tinham, né? Essa barreira que eles não conseguiam avançar, que era mostrar o que eles fazem na temporada regular no playoff, ou porque, que nem você falou, eles estavam presos numa questão contratual de salário com esses caras que não permitia ir atrás de outros caras para equilibrar o elenco. É similar com o que o Lakers também está passando, né? Que é uma equipe que tem ali o Anthony Davis, o LeBron e o Mito, o Westbrook. Os três comem 99% do salário. O resto dos caras é tipo um cara com um pé, um cara com 3 dedos. É uns caras que não deveria estar no NBA, tá ligado? O pedreiro de muleta. O pedreiro de muleta. Os caras da NBB. Os caras que tipo, recebem salário mínimo. Que não dá pra equilibrar, não tem banco. E aí o time fica uma porcaria, porque você quer manter esses caras que são gigantes, mas o time não consegue ser competitivo, né? Mas eu acho que, tipo, eu concordo com o que a diretoria do Jazz fez, porque eles pelo menos tomaram a dianteira nesse processo e falaram, putz, não tá dando, a gente pode insistir, mas a chance de a gente dar certo parece ser pequena, então é melhor meter o pé aqui no negócio, foda-se, vamos... Daqui uns 5 anos a gente tenta de novo. E outra coisa que acho que colaborou para isso, que a gente discutiu também um pouco tempo atrás, é que recentemente o Utah Jazz trocou de dono, né? Acho que foi em 2020 ou 2021. Então ele já pegou um elenco que estava pronto. E, cara, isso é muito uma cultura norte-americana de tipo, não foi esse o elenco que eu construí, que eu queria, que eu... montei, né? Então acho que nesse primeiro momento de dificuldade teve muito esse peso de tipo, não, agora eu vou construir o elenco que eu quero, do zero, assim. Então acho que isso pesou bastante também. Às vezes, tipo, inicialmente ele não se sentiu confiante com os caras, né? Com o Gobert e o Mitchell. Aí já pensou, mano, se foda isso daqui, não vou tentar nem criar um relacionamento com eles, criar um laço de confiança ali. Melhor deixar isso aqui quieto, vamos começar de novo, igual você falou. Melhor começar com uma proposta totalmente nova, criar uma cultura onde ele entende e acha que é certo. E querendo ou não, eu acho que fez eles tomarem também esse rumo foi porque os pacotes que ofereceram foram bem atraentes em questão de escolha de draft. O Gobert, que assim, ele é um jogador que ganhou várias vezes o melhor defensor e tal, só que ele ofensivamente ele é bem limitado. É zero. E o tanto que o Minnesota Timberwolves ofereceu pra ficar com esse maluco, cara, foi um absurdo completo, assim, tipo, acho que foi coisa de 4 escolhas de draft. Vai dar errado. Né? Então, não, lógico. 4 escolhas de draft, né? Mais um punhado de cara, né? Mais um punhado de cara. Assim, foi uma troca bem similar com o que foi o James Harden na época do Houston Rockets, só que, assim, o Harden hoje em dia ele caiu bastante de produção, mas o Harden daquela época do Houston Rockets, era 30 vezes o que o Rudy Gobert faz no Utah Jazz, né? Então, pra ter ideia do nível que pagaram pra ter esse cara. Eu abri aqui a troca, só pra gente contextualizar rapidinho. O Timberwolves mandou Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmaro, Jarrett Vanderbilt e os direitos de draft do Walter Kessler, mais a escolha de primeira rodada de 2023, 2025, 2027, 2029 e um swap das escolhas de primeiro round em 26. Cara, é muita escolha, cara. É muita escolha de draft. Mas é aquilo que a gente fala, né? É time de mercado pequeno, né? Acaba tendo que pagar muito caro para ter jogador que nem sempre é tão bom assim, né? Porque, convenhamos, né? Quem quer jogar no Timberwolves, né? Então,
Mas acho que assim, o Minnesota é um mercado mais atrativo do que Salt Lake City, não? Não, também não, Salt Lake City não tem mercado, né? Os jogadores choram de ir pra lá. Mas considerando que ele tinha a oportunidade de ir para várias franquias, né? Acho que o Minnesota teve que pagar um pouco mais para ter essa preferência aí. Beleza. Vamos falar também rapidinho do Bill Russell, né? O Bill Russell, a lenda da NBA, o maior vencedor da história da liga com 11 títulos, a lenda do Boston Celtics, faleceu no dia 31 de julho com 88 anos. E uma lenda da história da liga, né? Um cara que venceu muito. Foi importante por ser um jogador negro num período difícil também nos esportes americanos. Era outra época, obviamente, outro esporte basicamente, mas é um cara que foi muito importante, né, cara? Não, é uma lenda, né? Realmente acho que foi a primeira grande lenda assim que a NBA teve, né? Ele e o Chamberlain, né? A rivalidade que os dois criaram, então, assim, foi fazendo uma analogia com futebol, né? Assim, acho que foi equivalente a perder o Pelé, né? No meio esportivo. E a NBA para fazer uma homenagem para ele também, que é uma coisa interessante, né? Que acho que a cultura de aposentar a camisa tem em outros esportes também, né? Ou só na NBA? Tem, né? Tem. Ele resolveu pela primeira vez aposentar a camisa número 6, né? Que é a que o Bill Russell jogava em todas as franquias, né? Nas 30 franquias da NBA. Então, uma forma ali de homenagem para essa lenda que foi, né? Muito importante. Na questão racial e tudo, numa época que a misoginia era muito, muito grande, né? O racismo, na verdade, era muito grande nos Estados Unidos. Então, foi uma grande perda. Essa aposentadoria das camisas pela liga inteira é algo que a NHL já fez, né, Bringel? Com o Wayne Gretzky, né? Isso, com o Wayne Gretzky. Aposentou todas as camisas, o 99, que era o número do Gretzky, e foi aposentado por toda a liga. É complicado porque, assim, a gente, muitas vezes, quando se discute o maior jogador de todos os tempos da NBA, a gente lembra, assim, logo de cara, lembra muito do Michael Jordan, do Kareem Abdul-Jabbar, né, mais recente do Kobe Bryant, mas o Bill Russell, que nem vocês falaram, um cara de um impacto muito grande, um cara de uma liderança, de uma importância colossal, tanto dentro e fora das quadras, né? Então, é difícil você ver, assim, tipo, quando é inevitável que esse tipo de coisa aconteça, mas, assim, quando acontece, você fica meio assim, né? Tipo, até um pouco meio baqueado. Mas achei legal a homenagem da NBA, toda homenagem é justa. Vi aqui que os times vão jogar com um petzinho, com o número 6 também, como homenagem. Justo que é de um dos maiores jogadores da história da liga. Exato. É que também uma coisa também que o pessoal coloca na balança ali quando tá colocando esses maiores de todos os tempos. Coloca o Bill Russell um pouco mais para baixo, porque justamente é a época que ele jogou, né? Se não me engano, para você vencer o título, você tinha que vencer 2 séries de playoff. O que é muito era bem mais menos fácil, times. muito menos times. A competitividade também era outra. É tipo o que o Ferri falou, assim, na época que o Pelé também jogava, a competitividade era outra do que é hoje. Então é outra coisa que você tem que colocar numa balança ali assim. Só que a importância do cara pro crescimento da liga, para um contexto social, acho que acaba com tudo isso daí. É algo que sobressai muito mais, né? E numa época que o basquete ainda era muito marginalizado no próprio Estados Unidos, né? Não é esse esporte que hoje mundialmente é o segundo maior esporte, né? Sim. É uma época que era um esporte de marginal e que teve sua primeira ascensão com essa rivalidade dos dois. E depois que os dois pararam de jogar, né? O Bill Russell, que, cara, o cara tem mais anel que dedo na mão. Isso é um absurdo completo. A gente tem sempre que pensar nisso, o quanto que os times não sofrem para ganhar um campeonato, né? Enquanto o cara, 11 anéis, né? E o cara é quase o Sauron dos anéis, mano. E ele amassou o Chamberlain em várias dessas finais, né? Por isso que o Chamberlain também é mais esquecido. Só lembram do jogo 100 dele lá.
Porque ele perdeu um monte de título justamente pro Celtics do Bill Russell. Exatamente. E depois que eles pararam de jogar essas duas figuras, a NBA voltou a cair num declínio muito grande de popularidade, que depois só foi resgatada novamente com o Magic Johnson e o Larry Bird, né? Então, ele foi muito importante para esse primeiro impacto da liga, em conseguir atingir um público um pouco maior, deixar de ser um esporte periférico para começar a ser um esporte nacional, né, de grande impacto. Então, provavelmente já não estaria falando aqui hoje de NBA se esse cara não tivesse jogado. O Bill Russell ganhou 11 títulos de NBA em 13 temporadas, né? Esse é o nível de dominância que a gente está falando. Suave. Tranquilinho, fácil de fazer, fácil. Agora passando um pouquinho para o assunto draft e jogadores jovens, existe um dos principais prospectos para o próximo draft de 23 da NBA, é um francês, Victor Wembanyama, que faz 19 anos em janeiro. Ele é considerado aí o grande destaque. Aqui a marcação está 7,4, mas eu não faço a menor ideia de quanto isso dá em metros. Ele tem acho que 2,24 de altura. 2,19 aqui. 2,19? Pela Wikipédia está dando 2,19,95 quilos. Okay. E assim, é o grande prospecto. E aqui uma aspa do Sam Vecini, que é o expert do The Athletic in Draft, diz que é como assistir o Rudy Gobert se ele fosse capaz de driblar, passar e arremessar em nível de NBA. Citação, o Rudy Gobert. Nos últimos 15 minutos aqui nesse programa, o Rudy Gobert foi muito bem falado. Exatamente. É igual o Robert se ele fosse foda. É igual o Robert se ele fosse um cara funcional. O dono do Timberwolves agora tá querendo se matar depois de escutar isso, cara. E, enfim, o nosso amigo Wembanyama, então, como principal peça do draft, já existem, não campanhas sérias, né, mas existiu o tanking, né, eles já ficam de olho ali para disputar a primeira escolha do draft, que vem por meio de sorteio, mas os times com pior campanha já estão ali meio de olho para pegar, talvez seja um dos melhores prospectos dos últimos anos, né, de nível de NBA. O trio de ferro tá de olho, né? Kings, Pistons e Trailblazers estão lá. Nossa senhora. Vamos perder essa porra aqui. Assim. Pô, eu tô muito feliz que você não falou Houston Rockets, mano. Pensei, mano. Eu pensei que você ia começar a falar desse vídeo. Mano, não pode falar dessa porcaria aqui, né? Não, vai ter uns 5 minutinhos, vai ter. Pode ficar tranquilo. Eu acho que você esqueceu do Charlotte Hornets, não sei se foi de propósito ou não. Verdade, também tem outro. Cara, o Hornets, ele tá com um time bom, é que teve o problema do Miles Bridge lá, que ele bateu na mulher, né? Mas... pô, tranquilo, né? Não, sossegado. Só delinquente, é um pequeno problema. Pequenino problema, porque ele veio da melhor temporada dele e aí perdeu renovação contratual. Ele ficou tão feliz que ele decidiu bater nela pra comemorar. Eu não sei o que acontece com esses caras, né? Eu vi que foi, assim, um caso bem sério, assim, porque passa do ponto do, vamos dizer grosseiramente, da agressão comum, né? Ah, sim. Não, foi... Então, tipo, tá sendo investigado para ver até onde tá correta a história que a vítima conta, né? Provavelmente tudo até agora indica que é completamente verídico, né? Mas... o Charlotte Hornets provavelmente vai acabar suspendendo o contrato dele, não tem nenhum clima desse cara ser reinserido no elenco, né? Então é bem complicado, mas vamos falar de coisa boa. Vamos falar do Victor Wembanyama, né? O francês, que parece que todo draft falam que não, esse prospecto ele é o melhor dos últimos 50 anos, esse cara é muito bom, mas esse realmente eu vejo um comentário assim, em geral falando que esse cara ele é de fato diferenciado, que nunca viram na liga
alguém fazer o que ele faz, nem de perto. Tem uma frase até engraçada do LeBron James recente, né? Que usa muito o termo unicórnio, né, na NBA, né, para falar daqueles jogadores muito diferenciados e tal. E aí ele diz que o Victor Wembanyama não é um unicórnio, ele é um alienígena, assim, nas coisas que ele faz. Então, realmente, um cara da altura dele, do porte físico dele, o cara bate bola muito bem, infiltra muito bem, arremessa de qualquer lugar da quadra, defende todas as posições. Eu vi um texto também falando um pouco mais sobre as qualidades dele, falando que provavelmente ele foi uma arma francesa para a guerra. E infelizmente deu errado porque ele se apaixonou pelo basquete, mas é esse o nível assim, de qualidade física e leitura de jogo e aptidão que ele tem pelo game. Mas isso é um fenômeno que vem acontecendo que é bem interessante, que é a predominância desses estrangeiros na liga, né? Falar, né? Sim. Que, cara, a gente vê nos últimos anos, né? A gente pega o MVP das últimas 2 temporadas, que é o Nikola Jokic, que eu sempre confundo, ele não é da Sérvia, Sérvia é o Doncic, Jokic, né? é esloveno. Esloveno. Que é esloveno, o próprio Luka Doncic, que é da Sérvia, que também tem tudo para ser um dos principais cabeças aí para disputar o MVP essa temporada, tá fazendo médias cada vez maiores. O que disputa com o Nikola Jokic, o Joel Embiid, que é camaronês, francês, e agora tá pegando a cidadania americana. Então, a gente vê muito esse domínio na liga desses jogadores estrangeiros, né? E agora mais um, né? O Victor Wembanyama, que de maneira unânime vai ser a primeira escolha do draft, né? Se não tiver nenhuma lesão, algum problema, mas tudo indica que não. Falando dos últimos anos, a gente teve uma coisa parecida em 2018 com o Zion, né? Que foi bem de tipo, pô, esse cara é extraordinário, né? De novo, né? De maneira unânime, era a primeira escolha do draft. Mas o Zion teve um problema muito grande de físico mesmo, né? Ele tinha ele tem um físico muito desproporcional, né? Ele era o jogador mais pesado da NBA com tipo 2 metros de altura, que para níveis de NBA é bem baixo. Só que esse cara não, ele tem um físico que dá para ver, apesar de ser bem alto, ele é bem distribuído, ele tem uma envergadura muito grande. Pô, ele é realmente um bizarro, assim, sabe? Um monstro. Só para corrigir aqui, a gente confundiu. O Jokic é sérvio, o esloveno é o Doncic. Oh, caramba. A gente acabou balcânico é tudo meio parecido, com todo respeito. Exatamente. Né? Não gostam muito uns dos outros, mas é tudo meio parecido. Mas eu tinha levantado essa conversa com o Meningel, nossa, acho que quase um ano atrás, a gente falando que é impressionante como surgem atletas novos com níveis de atleticismo muito grande, né? Tipo, acho que a impressão que eu tenho é que cada vez mais jogadores jovens estão atingindo esses níveis mais cedo. Acho que parece ser o caso dele, né? O caso do Zion que você falou eu lembro que o Zion chegou com um hype muito absurdo na NBA, ele não acabou, acho que ainda não deu tempo ainda dele transformar tudo isso em realidade com constância, mas eu fico com a impressão de que hoje os prospectos estão vindo fisicamente muito fortes e principalmente da Europa vindo com uma inteligência de jogo muito alta. Que a questão do cara estourar é só o tempo dele adaptar o jogo dele para a NBA, como foi com o Doncic, como foi com o Jokic e como se espera que seja agora com o nosso amigo francês. Eu até tava vendo o Doncic falando uma vez disso num podcast com o DJ Redick. Ele tava falando da diferença do basquete na Europa para os Estados Unidos. Ele falando que o basquete na Europa é muito mais coletivo, né? Você aprende muito mais fundamentos de tática e nos Estados Unidos é muito mais focado no superstar, num jogo muito mais individualista. É muito mais fácil você ver um jogador fazendo 40, 50 pontos nos Estados Unidos do que na Europa. Então ele falando que foi até bom para ele ter o período dele no Real Madrid e entender um pouco mais esse jogo coletivo de fundamento antes de partir para a NBA. Eu acho que é isso também que favorece esses jogadores internacionais que estão indo
para a NBA nos últimos anos e que estão tomando conta dos principais prêmios porque eles, eu acho que vêm com essa base diferente e que nem você falou, hoje em dia esses jovens em qualquer esporte estão vindo muito precoces. Então com 14, 15 anos os caras já demonstram um talento muito absurdo, é muito surreal. E tipo, trazendo outro exemplo disso, um Haaland da vida, que é um cara que o maluco parece um robô, parece que não é natural o corpo dele. Porque toda a vantagem física que o cara tem desde muito cedo é desproporcional com 99% das pessoas da idade dele. E Sim. num jogo onde os esportes estão cada vez mais dependendo de uma capacidade física maior, esses caras se sobressaem desde cedo. Então, a partir do momento que eles refinam um pouco mais a técnica e tática, aí os caras já são monstros com 20 anos. Aí é surreal. E parece que quebra o jogo, né? E até completando um pouco disso dos jogadores europeus, além dessa questão da mentalidade, de ser um jogo mais tático e tudo mais, as regras são diferentes. E as regras da Europa dificultam muito a pontuação. Então, por exemplo, uma regra simples assim que tem na NBA, que é que você não pode ficar mais de 3 segundos embaixo do garrafão quando você está defendendo, né? Essa regra não existe na Europa. Então o Rudy Gobert teve agora a Euroleague recentemente, né? O Rudy Gobert, que é um dos melhores defensores, ele fica plantado embaixo do ar e como é que faz pra fazer uma bandeja lá, sabe? Porque o que... Exato. Na NBA o que faz é troca a marcação, chama ele pro perímetro e infiltra, né? Ganha dele na velocidade, na agilidade. Mas se no basquete europeu é permitido o cara só ficar lá por perto e defender ali na zona que ele quer, que ele se sente mais confortável, é muito mais difícil, é um jogo muito mais truncado, um jogo mais cerebral para você conseguir pontuar. Então acaba desenvolvendo muito mais os atletas que jogam lá de fato. E a NBA, ao longo desses últimos anos, ela tá tipo... sempre foi uma liga que buscou muito o espetáculo, né? Todos os eventos seriam um espetáculo. E esse ano ela promoveu um jogo, já que é espetáculo, vamos fazer então um embate entre o time do Scoot Henderson, que é provavelmente a segunda escolha, que dizem ser um dos melhores armadores do draft depois do Doncic, contra o time francês do Victor Wembanyama. E eles jogaram recentemente, foi um jogo espetacular, um monte de estrelas da NBA foi assistir, e deu para ver, pela primeira vez ele nos Estados Unidos jogando, quão diferenciado ele é de fato. Esse jogador, ele vai ser muito provavelmente talento geracional, assim como o Zion, que a gente falou, por mais que ele tem problemas, os problemas dele são muito mais físicos de se manter saudável do que de fato entregar no jogo, porque quando ele tá jogando ele é uma máquina, ele tem mais eficiência em pontuar que o Shaquille O'Neal, que era um cara que só enterrava, tá ligado? Então vai ser um absurdo realmente, acho que e além disso, dizem que esse draft, né, de 2023, né, é um draft muito profundo, que tem talentos até o final da primeira escolha. Então tem muito time que provavelmente a gente vai ver ali na metade da temporada, que, tá na metade da tabela, vê que não vai conseguir brigar por muita coisa, e vai ligar o modo tank ali e começar a perder de propósito, inventar lesão do jogador para acelerar esse processo de conseguir uma escolha boa e melhorar o time para a próxima temporada, né? E até os times que estão mais ou menos e que tem um ou dois jogador bom vão tentar se livrar dos caras para pegar mais pique para esse draft, né? Porque a chance de pegar um outro cara melhorzinho também já compensa, né? Exato, que foi parecido com o que o Utah Jazz pensou, né? Se livrou das duas estrelas dele nesse momento, que tem um draft muito bom pela frente, para tentar já acelerar esse processo de construção e conseguir talvez um Victor Wembanyama, um Scoot Henderson, que muda a franquia para os próximos 10 anos, 15 anos às vezes. E é uma coisa bem diferente do draft que teve recente, né, na NBA desse ano, que foi um draft que estava muito nivelado, não teve ninguém que se destacava assim, tanto que foi a primeira vez nos últimos anos que a primeira escolha ninguém tinha vazado no dia, né? Geralmente a gente sabe a primeira escolha há muito tempo. E dessa vez, na noite do draft, acho que 5 minutos antes, o Orlando Magic mudou, né? Tudo indicava que eles iam escolher o Jabari Smith, eles acabaram pegando o Paulo Banchero.
E eram 3 jogadores, né, os 3 primeiros, que é o Jabari, o Paolo e o Chet Holmgren, muito nivelados, né? Em vários mock drafts a gente via algum deles em primeiro, outro em segundo, outro em terceiro, estava muito igual. E dessa classe de draft, né, eu vejo como jogadores muito sólidos para compor elenco, ser talvez uma estrela assim, com sorte, né? E disparado, acho que o que tem o maior potencial, mas também a maior chance de dar errado, e já tá dando, na verdade, é a segunda escolha do OKC, que é o Chet Holmgren, né? Que ele já se machucou e vai perder a temporada inteira, né? Então, o OKC também, um dos times amaldiçoados aí da NBA, pode dar a mão aí pro Sacramento e pro, mas eles têm e pro Clippers. Picks pelos próximos 3 anos, então tá suave, mano. Eu já falei que tem que avisar o Clippers não, o OKC, que eles estão em outro jogo. O jogo não é acumular draft, mano. O jogo é ganhar título. Mas eu tenho pra mim que tudo que o OKC fizer vai dar errado porque é zica do povo de Seattle. A população de Seattle zica o OKC de uma forma que só vai passar quando a NBA meter um time em Seattle. Voltar aos Supersonics. A gente espera que seja logo. Vamos meio que caminhando pro fim aqui do programa, vamos fazer uma prateleira aqui das principais equipes, o que dá pra gente esperar delas, quem são os favoritos, quem são as equipes que vão brigar pro playoff, as equipes que estão fazendo o rebuild ainda e as equipes que você espera que desapareçam para sempre. As equipes que você vai ver na programação, esse time vai jogar, você evita. Não, a verdade é que a NBA podia ter 20 times, 10 times aí faz hora extra aí na NBA. E o Houston Rockets? Olha... Não, o Houston Rockets vai ser campeão dessa temporada aqui já. Claro. Mas vamos aqui rapidinho então. Vamos lá. Eu acho que a equipe que é a favorita para ser campeã dessa temporada é o Golden State, né? O principal favorito. Manteve o elenco do ano passado. Por mais que teve essa treta com o Draymond Green agora, ainda é a equipe a ser batida, né? Assim, sempre a equipe campeã traça uma régua assim de onde você precisa, até onde você precisa melhorar para conseguir ganhar o título da NBA. Elas ditam tendências, né? Ditam como os times vão buscar seguir, porque vê aquilo como um modelo de jogo a ser seguido, né? Então, o quanto a gente não viu o Warriors ganhar nessa década e surgiu 1 milhão de time que arremessa de 3 pontos a rodo, porque viu que isso funciona, né? Sim. A diferença é que não são todos os times que tem o Curry e o Klay Thompson, né? Mas com certeza o Golden State é um dos grandes favoritos para fazer aí o bicampeonato. Também ali nos contenders, né, que são as equipes que estão brigando pelo título, o 76ers, o Celtics, o Bucks, o Phoenix Suns, o Miami Heat e o Clippers também. Eu acho que também dá para colocar nessa turma, que são equipes que têm grandes estrelas, já demonstraram em temporadas passadas que tem potencial para brigar por final de conferência ou até pelo título da NBA, mas estão ali naquele bolo, né? Não, eu já falei, o Suns vai cair, essa é a verdade. O Suns, no final da temporada, ele não pega nem playoffs, pode anotar aí. Olha lá. Não pega nem playoff. Polêmica. E tem polêmica maior ainda, que voltando pro favorito. Voltando pro favorito ao título, eu vou falar quem que eu acho que ganha a NBA nessa próxima temporada, que é um cara que não tá nem... Acho que você não citou aí como os contenders. Eu acho que quem ganha a NBA na próxima temporada é o Denver Nuggets. Eu acho que tem tudo para eles chegarem na final. O Jokic, cara, é um absurdo que ele tá fazendo nas últimas 2 temporadas, com aquele time medíocre do Denver Nuggets, que tava com 1 milhão de gente machucada. E agora que voltou o Michael Porter Jr., que estava machucado, e o armador, que é o Dejounte Murray, não, é o Jamal Murray, né? O Jamal Murray. Cara, eu acho que tem muita chance de ir muito longe esse time, porque a grande diferença entre o Nuggets, quando estava todo mundo saudável, para agora,
é que o Jokic teve que jogar sozinho e ele aprendeu a ser além de um excelente passador, além de excelente em vários pontos da quadra, ele aprendeu a ser mais efetivo ainda pontuando. Então, eu acho que tem tudo para ir bem longe esse time. Mas voltando para os contenders, um time que me agrada muito é o Clippers. Eu acho que o Clippers, apesar de ser amaldiçoado, ele tem tudo também para ir longe. É um time muito profundo. Vai ter volta do Kawhi Leonard, vai ter a volta do Paul George, que por mais que jogou um pouco a temporada passada, também teve muito machucado. A questão dele é a saúde, né? Se os caras conseguem ficar inteiros. Mas é um time, eu acho um time muito profundo. O banco deles eu acho bem vasto, tem bastante opção de diferentes lineups pro técnico montar. E também agora a chegada do John Wall, né, o que veio direto dos mortos, né, direto finalmente do DM de algum lugar. Finalmente, cara, largou o osso do Houston Rockets com a bagatela de 42 milhões de dólares, né? Mas... O que é pior? Acreditar no John Wall, no Westbrook e no Kyrie Irving? Cara, não, o pior é o Westbrook. Nossa, cara. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Porque o John Wall, ele tá recebendo pouco no Clippers. E o Kyrie Irving é um baita jogador, ele só é maluco. Agora o Westbrook, ele... O Westbrook só não pode jogar em metade dos estados do país, mas fora isso. Não caiu isso daí? Eu acho que caiu pra próxima temporada. Já caiu? Eu acho que pra próxima temporada caiu. Pô, mas... Bom pro Nets. Mas eu acho que o Clippers vai ser um baita de um time essa próxima temporada. E aí os de sempre, que já estão lutando faz tempo ali pelo título, que é o Milwaukee Bucks, que é o campeão da temporada retrasada, né, que também é um time muito forte. Infelizmente não conseguiu manter o trio saudável na temporada, né, o Chris Middleton estava machucado, o Jrue Holiday machucou também boa parte da temporada, mas é um time muito, muito forte. O 76ers, que é um dos destaques dessa pré-temporada, né? Apesar de pré-temporada não querer dizer nada. Apesar que, esqueci de falar, mas eu tenho mais um argumento a favor do Phoenix Suns desmoronar, que os caras conseguiram... Né? O cara é cartomante. Não, mas escuta essa, você apostaria no time que perdeu para um time da Austrália na pré-temporada? Jogando com os titulares, não é que tipo, vamos pôr o banco pra jogar, não, tava Chris Paul jogando, tava Devin Booker. Os caras devem ter comido uma feijoada antes, mano. Isso. Certeza, tem que ver que tem que mas o 76ers foi um dos destaques da pré-temporada. O Barba, né, o James Harden, tá com um físico que ele não esteve nos últimos 3 anos. Finalmente, cara, tá malhado. Barriguinha de chope. Acabou a barriguinha de show, parou de ir um pouco em strip club, tá saudável o menino. Agora, o time que não me anima muito, que tá aí no topo, que tá sempre brigando, é o Miami Heat. Eu acho que ainda falta algo para esse time ser campeão. É um time forte, mas é muito complicado essa layer assim, desses times da NBA que são bons, mas não conseguem dar aquele passo para ser excelentes, para ser campeão, para ser... o time da temporada. E o Heat tá nessa há muito tempo, parece que sempre falta uma peça, alguma coisa assim. É um time muito bem montado, coeso e tal, mas falta algum jogador importante ali, alguma peça para a engrenagem funcionar um pouco melhor. Outros times também que estão ali meio que nessa beira de contention também, né, que são os times que estão mais próximos de serem contenders, como você falou. Um deles é o Grizzlies, né? O Grizzlies também é um ótimo time, vem melhorando muito nos últimos anos. Tem o Superstar no Ja Morant. É um time que deu trabalho no playoff do ano passado. Então talvez esse ano pode ser o ano que eles podem também dar um salto a mais e também talvez brigar com esses caras que a gente falou antes, né? O Grizzlies, acho que ele foi segunda campanha do ano passado, foi surpreendente. E é um time muito novo, é um time que joga muito em velocidade, porque é todo mundo muito moleque lá, então os caras têm muita energia.
tanto que o plano de jogo deles é um pouco confuso, você vê que eles não cadenciam o jogo, né, não bate bola e cria uma jogada, o negócio dele é contra-ataque e pontuar em cima dos times que estão mais cansados. Mas é um time muito promissor, o Jamoran, cara, eu acho que tem chance dele até brigar por MVP, porque a temporada que ele fez passada já foi muito acima da média, uma coisa absurda, ele deu um salto na carreira muito grande, e ele é um baita jogador, um baita de um armador, e acho que tem chance sim de pegar um mando de quadra de novo, o Memphis Grizzlies. Boa. Outras equipes ali que também estão nesse bolo que a gente não sabe o que eles querem, se eles vão só brigar por playoff, se eles vão ser saco de pancada. Aí tem uma galera ali, né? Que é o Hawks, o Timberwolves, o Cavaliers, o Bulls, o Raptors. O Mavs eu não coloco nessa turma porque eu acho que ele é melhor do que esses caras. O Nets também é melhor do que esses caras. O Knicks também é aquele negócio que o Knicks tá num rebuild faz uns 65 anos. Nossa, esquece o Knicks, cara. Esquece o Knicks, cara. O Pelicans também, o Wizards, o Lakers, o Hornets também. Eu acho que essa turma tá meio próxima ali, né? Acho que só de destaque, assim, são times que vão brigar ali para estar na segunda metade dos classificados para o playoff, né? Disputar talvez um play-in na pior das hipóteses. Acho que os destaques, assim, que um time que vai ser bem interessante de acompanhar essa temporada, que já surpreendeu na temporada passada, é o Cleveland Cavaliers, sim, que na temporada passada já fez uma baita campanha com o draftado, né, a terceira escolha do draft, que foi o Evan Mobley, que já chegou trazendo um impacto muito grande, e parece que eles conseguiram trazer uma peça muito importante, que é o Donovan Mitchell, que é um baita pontuador, era algo que faltava nesse time, alguém que conseguia, no momento mais truncado, uma defesa um pouco mais difícil, conseguir ser um diferencial, né, criar o próprio arremesso, infiltrar, ser esse desafogo ali no ataque. E eu acho que tem tudo para ser muito interessante de acompanhar nessa temporada. Talvez a gente veja o Cavaliers nos playoffs desde a saída do LeBron James. Verdade. Outros times ali que estão nesse bolo e fizeram algumas mudanças, mas eu acho que também não terão grandes impactos. O Timberwolves tá nessa turma, né? Que fez a mudança para adquirir o Rudy Gobert. Quem mais ali que tá nessa turma? O Lakers é outro que também a gente não pode esperar nada, além da tristeza aí Além de hype e fila do INSS. O Lakers é a definição de mediocridade, cara. Não tem condição. Tipo, o LeBron James e o Anthony Davis ainda são baitas jogadores, mas parece que o elenco tá quebrado, já não tem o que fazer. Tem que... E é tão complicado esse time porque o que a gente falou, ele tá tão engessado em salários, é tão difícil de fato fazer alguma coisa que eu não vejo solução. Eu tranquilamente vejo esse time de novo mantendo esse trio, não chegando a lugar nenhum de novo, e paciência, porque não tem o que ser feito. Ninguém quer pegar o Westbrook com esse salário nessa etapa da carreira. Ele claramente não está envolvido nas jogadas do time, parece ter um atrito ali no vestiário, tá tendo bastante polêmica com isso nos últimos dias. Ele foi o LeBron, né? Foi, né? Mas paneleiro, né? É lógico. Mas eu acho que o Lakers vai acabar caindo ali com sorte na disputa do play-in, que foi o que eles nem conseguiram fazer na temporada passada, né? E outros times ali que estão numa rebuild, Rockets, Jazz, OKC, Magic, Spurs, Pacers, dá pra esperar alguma coisa deles? Eu acho que... Vem falar com o Rockets, cara, nessa. Droga. Não, falando a real, acho que todos esses times no começo da temporada vão tentar, obviamente, desenvolver os jogadores, né, que é o que eles têm que fazer mesmo, são times muito novos, mas eu acho que todos eles vão acabar lutando pelo fundo da tabela para conseguir uma escolha boa no draft. Acho que desses times aí, os que vale a pena assistir, que não vai ser completamente horrível, Não, você tá dando risada, Vinícius.
Mas o Rockets está fazendo uma boa pré-temporada. A gente trouxe um cara drogado pro programa, o cara tá alucinado. Cara, seguinte... Tem que ver que o clubismo ele é um dos pontos fundamentais desse programa. Exato. Olha só, o Houston, ele já tem 2 temporadas que ele é o pior time da NBA. O pior time da NBA. Um time nunca conseguiu, na história da NBA... Não, um time nunca na história da NBA conseguiu ser 3 vezes seguidas o pior time. Então, não vai ser agora. Não vai ser agora. Não vai ser agora. O Houston... Falando sério agora, o Jalen Green parece que deu um salto no final da temporada passada... e tá se confirmando no início dessa, que é o que se esperava dele, de ser uma segunda escolha do draft. O Detroit Pistons, com a primeira escolha, o Cade Cunningham, é um jogador muito interessante de assistir jogar também, um baita de um armador cerebral, daqueles point forwards, né, um cara alto que vê o jogo, que cadencia e tudo mais. E o Orlando Magic, que é interessante também por causa da primeira escolha, o Paulo Banchero, que é um baita pontuador, que eu acho que vai ser interessante assim de assistir. Os times que não tem, assim, se estiver passando, cara, vai ver Chaves, vai ver qualquer outra coisa. É o Washington Wizards, cara, não perco tempo assistindo o Washington Wizards, não perco tempo assistindo o Knicks, pelo amor de Deus, cara, só vai perder sanidade mental. O Toronto Raptors eu acho que também não vai ser tão interessante essa temporada. E o Portland também, esquece, cara. O Damian Lillard e o Bradley Beal tem que se abraçar e cada um vai morrer nessas franquias horrorosas. Também, caralho. Pô, puta merda, cara. Você vê que o Kings ele é tão fudido que ninguém nem lembra da existência do Kings, tá ligado? Cara, o Kings ele é a escória da NBA, cara. Ele é tipo um castigo pros jogadores, assim, sabe? Se, pior do que o jogador que eu esqueci agora do Hornets, que bateu na mulher lá, ser suspenso da NBA, Miles Bridges, pior do que ele ser suspenso, ele ser mandado pra jogar no Kings, cara. Cara, é muito ruim o Kings. Não assista nenhum jogo, não vale a pena. E o Pacers também. O Pacers foi outro que na temporada passada foi pro rebuild, né? Deu embora o Domantas Sabonis, né? E quem mais? Teve mais alguém que eles mandaram embora. E foi pro rebuild total também. Tá com o Tyrese Haliburton lá, que é um armador bem promissor, já mostrou bastante potencial, mas vai ser um time bem limitado nessa temporada. Eu acho que é isso aí. Bacana. Mais alguma coisa? Agora o Rockets campeão de 2025. Não tem jeito. O Rockets perde na final de conferência pro Trail Blazers. Confia. Que isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Em 2020, o Rockets já tinha caído. Os caras estavam Cara, eu não vejo a hora de voltar à NBA, cara, porque eu preciso de mais sofrimento no meu dia. Eu torço pro Santos e pro Rockets. E só o Santos não tá dando. Precisa de mais sofrimento. Exato. Só o Santos é pouco sofrimento. Eu preciso sofrer mais, passar mais raiva. Caralho. Tem dia que é o combo. É Santos 7h30 e Houston 11 horas, cara. Tomar remédio pra viver. Nossa senhora. Vou dormir 2 horas da manhã estressado. Dia horroroso. O cara tem vida, o cara tá careca com 20 anos. Não, tipo, você imagina, né? O dia começa com o Santos perdendo do Bragantino e termina com o Rockets tomando 20 pontos, sei lá, de qualquer time aí do Kings. Não, tudo tem limite. É que nem o Santos perder pro Juventude, cara. Tudo tem limite. Tem coisa que também não dá pra despachar, né? Tem coisa que também, né? O roteirista tem que manter a realidade. Exatamente, cara. Não dá pra delirar tanto também, cara. Mas é isso aí, cara. Vai ser novamente NBA, melhor esporte, melhor liga do mundo. Vai ser outra temporada fantástica. E torcer para ter menos lesões que a temporada passada, para a liga continuar sendo sempre bem competitiva, com os times dando o melhor de si. E é isso aí. É isso aí. Você deu seu palpite, né? Você falou que ganha Denver, mas quer meter um palpite de final?
Cara, eu acho que dá Denver e Bucks na final. Denver e Bucks na final. Brinjal? Cara, não sei. Acho que tá meio cedo ainda. Os times contenders assim, eu tô muito. Tô meio em choque. Eu acho que o Warriors que eu achei que iria pra final, já tô sentindo que vai dar uma merda. E outros contenders que eu gosto muito, eu acho que tem que esperar um pouco mais, assim. Vamos ver. E MVP? Ele deu uma pipocada muito forte nessa pergunta. Eu fiquei impressionado que ele deu um muro impressionante. Cara, eu acho que o Doncic, se não ganhar esse ano, ele vai estar no top 2 ali, velho. Sim. Aham. Eu acho que esse ano é o ano pra ele dar o salto. Eu também acredito que tá... Até porque o Jokic... Então, mas eu acho que o Jokic ele vai estar com números menos inflados porque o elenco do Nuggets deu uma melhorada, ele não vai precisar fazer tudo sozinho. O time vai depender menos dele. Mas eu acho que vai ficar entre o Doncic e o Embiid, né, que tá tentando aí esse MVP há muito tempo e o Jokic não deixa, né? Mas será que o Harden vai passar a bola pra ele? O Harden, quando ele tá empenhado, ele tá on a mission, ele é embaçado, cara. O Harden é foda. Eu acho que o 76ers chega bem longe, cara. Eu acho, de verdade, acho que vai dar certo. Porque o GM deles, né, que é o Daryl Morey, tá tentando fazer o Rockets 2.0 lá, né? Os caras... Ele trouxe todo mundo que jogou no Rockets em 2018 pra jogar lá. Então tá lá, tá o Harden, tá o... técnico, né? Como era o técnico do Rockets mesmo nessa época? Não, era o Mike D'Antoni, mas não é ele não. É o... Não, ele tava com um dirigente aí, não é? Não, o Mike D'Antoni tava como assistente no Brooklyn Nets. No Nets. Quem tá de técnico é aquele cara lá, o Rivers, o Doc Rivers, né? Doc Rivers. Que também é outro que nunca vai ganhar. É um amaldiçoado também. Né? Não, se na sua carreira você passou pelo Clippers, você tá marcado, meu irmão. Não tem jeito. O torcedor do 76ers já pode ficar tranquilo que você falou que tá tentando emular o Rockets de 18, você já sabe que daqui uns 2 ou 3 anos, então o futuro da franquia é muito promissor. Mas tá acostumado, o Sixers tancou por 10 anos seguidos pra conseguir o que eles têm hoje. O Sixers passou uns bons anos aí pegando primeira escolha, né? Lembra do Okafor? Sim. Nessa época foi até um dos motivos da NBA precisar mudar o sistema de loteria, porque senão o Sixers ia pegar a primeira escolha todo ano, cara, e acabou. O Sixers ia montar um starting five ali de primeira escolha e não ia dar porra nenhuma do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Cara, muito bom. Bom, é isso, né? Falamos pra caramba hoje de basquetebol, de NBA. A temporada começa então terça-feira, termina em junho. É isso, né? Junho, né? A regular acho que termina em abril, e aí começa a pós-temporada, né? Os playoffs na segunda metade de abril e vai até junho. Então tem aí os próximos 8 meses repletos de basquete. Queria agradecer, Ferri, de novo pela sua presença, pelos comentários e dicas aí. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo. Pô, muito obrigado, valeu, galera. Saiba que tudo que eu falar vai se concretizar. Você aí, ó, ouve as propostas, ouve o que ele tá falando? Caso um dinheirinho aí no site de aposta, se não der, você vai cobrar o cara lá, pô. Pode cobrar. Pode. Ele falou, o reverso aconteceu. O maluco é a maior da NBA. Se você for inteligente, é só apostar tudo ao contrário na Sporting Betting que, cara, você vai ficar rico, cara. É a receita do sucesso. Valeu, Bringel. Até a próxima. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Eita porra, tô morrendo aqui. Até a próxima. Valeu, galera. Até mais. Valeu, galera. Até mais. Até semana que vem. Fiquem nos acompanhando nas redes sociais aí, Twitter, Instagram, Facebook. E é isso aí. Valeu, um abraço.